eu te bendirei. Quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei. Quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei. No caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. Podem se assentar? Bom, antes da gente dar continuidade com o nosso encontrão, com a nossa celebração de hoje, eu quero conhecer as igrejas que estão aqui representadas. Então, eu vou pelos nomes que eu lembro. Então, quem é da igreja aí, levante a mão, dê um grito bem alto aí. Vamos lá, daqui de Araraquara, a Pieba. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Palmas, palmas, palmas. Daqui, quase da nossa cidade, a Pibabe. Muito obrigado pela presença de vocês. De um pouco mais longe, de Guariba. Não entendi porque minha irmã gritou, mas tudo bem. Tem mais alguma
É mais alguma igreja que eu não citei? Todos, irmão? Irmão Gilberto é da Assembleia de Deus Ministério Belém aí com a gente. Palmas. E sem combinar nada, não preciso falar, né? A melhor igreja, entendeu? Vamos lá. Cieba. Obrigado. Tá bom. Irmãos, somos muito gratos pela vida de vocês aqui na nossa igreja. É muito importante para a gente ter esse momento de comunhão com vocês. Nós temos os nossos encontros de jovens, a gente sempre fala, quando a gente vai visitar alguma igreja, seja Pibabe, Guariba, Pieba, a gente sempre fica muito contente em estar com vocês e é muito importante para a gente estar recebendo vocês. Então, o nosso agradecimento em nome da juventude, em nome da segunda igreja, em ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Bom, dando continuidade, hoje nós iremos tratar sobre o tema de maturidade espiritual. Quem vai falar é o nosso pastor Jair. E eu não vou explicar muito sobre o tema, eu quero que ele disserte bem aí na vida de vocês. Não sei quantos de vocês chegaram a ver esse folder ou leram o título. Quando nós estávamos decidindo sobre qual tema nós iríamos falar, a gente tinha decidido que seria sobre maturidade espiritual, mas enquanto eu conversava com o Mateus, a gente perguntou, mas sobre qual parte em específico? E eu sempre quem é dos jovens aqui da Cieba sabe o quanto eu critico a questão de coaches e dessas pregações motivacionais. Eu falei, então, que tal a gente falar de maturidade espiritual? Mais que emoção, vivendo a verdadeira fé. Vamos repetir? O título e o subtítulo também. Vamos lá? Maturidade espiritual, mais que emoção, vivendo a verdadeira fé. Amém. Que a nossa vida seja sempre guiada pela fé verdadeira, não só quando a gente estiver chorando e se emocionando dentro da igreja. Amém? Nós hoje teremos também, um aviso muito importante, nós teremos cantina hoje. A cantina será de pastel. Nós temos pastel de presunto e queijo, carne moída com queijo, Romeu e Julieta e chocolate. E acho que vai ter chocolate também. Se não tiver, depois vocês colocam a culpa na Karen. Então, participe. Essa cantina ela tem um objetivo. Nós queremos estar presente ano que vem no Congresso da Fiel. Essa cantina é para ajudar os nossos jovens a irem ou a permanecerem lá durante são 3 dias? Durante os 3 dias. Então, se você não gosta de pastel, eu gosto. Não tem problema, compre para mim. O pastor gosta também, né, pastor? Todo mundo gosta de pastel. Então, se você não gosta de pastel, não quer comprar o pastel, não tem problema. Nos ajude, seja orando, mesmo que você não possa contribuir com a nossa cantina hoje. Ore pela vida dos nossos jovens. Sejam eles aqui de Araraquara, de Guariba, de Américo. Ore pelos nossos jovens. Amém? Vamos continuar a nossa momento de adoração? Vamos ficar de pé de novo? Quero chamar aqui à frente o Ministério de Louvor. Queria agradecer também a Pieba aí por estarem emprestando o baixista. Obrigado. Não vai ter Pix. É esse mesmo. Não, é o 2. Não, é aquele lá. Isso, essas primeiras 2 canções, elas são canções mais animadas e bastante conhecidas. Então, batam palmas, ajudem a gente cantando, porque não é pra gente que a gente está cantando, não é pra este momento só, mas é pra Deus. Então, glorifique a Deus, bata a palma, cante bem forte. Amém? Senhor.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, no tempo. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Amém. A próxima canção chama Eu Vejo a Glória, chama Eu Vejo a Glória, na verdade, ou Vejo a Glória, ou A Tua Glória, na verdade. E ela começa assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. É sempre interessante e importante a gente entender que a mão de Deus, o poder de Deus, não está na nossa vida somente quando as coisas vão bem ou quando a gente conquista alguma coisa financeira ou algum objeto material, mas que a mão de Deus também está sobre a nossa vida quando alguma coisa que aos nossos olhos hoje é ruim, mas que para frente a gente entende a motivação, a gente entende quais eram os planos do Senhor para a nossa vida. Amém? Então que a gente sempre tente enxergar, por mais que a gente não entenda agora, a gente sempre tente buscar entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Eu vejo a glória do
Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Pararam, param, pararam, 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 param, pararam. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor. Parou. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Pararam, para, pararam, 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 pararam. Amém. Tanto tempo fui vazio, numa vida sem temor. Em minha alma achei descanso, só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso em mim. Só em ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que então fui perdoado,
eu sei que me sustenta, nada vai nos separar. Me asseguro nessa graça, aos teus pés eu quero estar. Só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso, enfim. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso, enfim. Acho paz, descanso, enfim. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Nós te pedimos que neste momento, Senhor, use o teu servo, o pastor Jair, que ele possa trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. E que possamos, Senhor, a cada dia, a cada passo, amadurecer espiritualmente, Senhor. Sempre ter esse desejo dentro de nós de buscar a tua palavra, de buscar os teus ensinos, Senhor, os teus conselhos, a tua vontade para a nossa vida. Não nos deixe, Senhor, acreditar no nosso próprio coração, acreditar no nosso próprio entendimento, que a gente não tenha mais essa autonomia em nossas vidas que nós achamos que nós temos, Senhor, de tomar nossas próprias decisões, Senhor, acreditando que nós sabemos o que é melhor para nós. Senhor, não nos deixe cair nessa mentira. Tome conta das nossas vidas, Senhor. Tome conta do nosso direcionamento. Nos dê sabedoria, Senhor. É o que nós te pedimos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quero chamar aqui à frente o pastor Jair. Boa noite, gente.
Eu acho que eu tenho que falar mais forte. Boa noite, gente de Deus. Amém. Olha, eu estava aqui pensando, e no ano que vem nós vamos fazer... Tá bom aqui, estou muito feliz de ver os jovens aqui, mas no ano que vem nós vamos dar uma atenção maior aqui, para esse trabalho. Porque o objetivo desse congresso aqui, esse ano, com cantina, é para nós ajudarmos os jovens para participarem da Fiel. Então, nós queremos fazer alguma coisa aqui no próximo ano, dar uns primeiros passos, se Deus assim nos permitir, para nós trazermos, praticamente, termos um congresso de jovem aqui, de toda a nossa região. Vamos tentar trabalhar com isso? Isso é desafio para nós. Quem topa? Os jovens aí topam? Vamos levantar aí? Vocês das outras igrejas não topam? Então, isso não é uma missão só nossa, mas de vocês também. Então, quem é o presidente de Guariba aqui? Está aqui? É você? Conversamos depois. Quem é o presidente da primeira? De Pieba? É você lá atrás? Então, conversamos depois. E esse ano, vocês, se quiserem ir na Conferência Fiel, vamos nos juntar para a gente levar o maior número para vocês ouvirem a palavra de Deus ali. Tem mais aqui, igreja? Tem mais outra igreja aqui que levantou a mão? Só tem 3 igrejas aqui hoje? De Américo. Quem é o presidente? Você? É você? Não entendi. É o líder do jovem, ok. Pode ser? Então, podemos estar juntos aí, contando com isso. Irmãos, vamos orar. O Gabriel vai entrar em contato com vocês a respeito disso, para definirmos isso, para a gente poder fazer um congresso bem mais forte, com mais jovens. Estou olhando, só tem crente praticamente aqui no nosso meio, né? Nós podemos virar um pouco e talvez no ano que vem fazer um alvo de cada um jovem trazer um incrédulo. E eu sei que vocês têm um incrédulo, um amigo que não é crente, que pode estar aqui. Vamos fazer isso? Vamos orar por isso? Vamos? Isso é um desafio enorme, mas nós podemos fazer isso. E podemos também, naquele ano, poder distribuir, sortear livros para vocês lerem. Pode ser? Então, vamos juntos. Eu quero prometer e quero cumprir. E que vou cumprir. Eu quero começar com vocês hoje no livro de Efésios, capítulo 4. Eu acho que nós temos aí 40. Vocês me dão 40 minutos? Me dão? 40 minutinhos para eu falar? Tá bom? 40, 45, eu paro. Se eu passar, pode colocar o relógio para apitar aí. Nós estamos em Efésios, capítulo 4, o verso 7 até o verso 16. São poucos versículos, mas eu quero trazer para vocês essas verdades aqui. O nosso tema, você põe aí, Gustavo, o tema, para eu ver. O tema vai falar de maturidade e como a gente consegue maturidade. Como que nós vamos conseguir ser maduros? Eu sei que muitos de vocês já são maduros aí, já têm seus cursos, já estão bem desenvolvidos nas suas áreas de trabalhos, mas nós queremos falar hoje da parte espiritual, da sua maneira com Deus, da nossa vida com Deus. E eu quero começar contando uma história para vocês. Uma história de um casal, teve seu filho, seu bebezinho, buscaram aquela criança maravilhosa no hospital, e aquele bebê chegou em casa, e quem é pai aqui, ou mãe, sabe a felicidade que é de um bebê em casa, do choro, do suspiro, cheiro de criança, é maravilhoso. Mas passado alguns dias, alguns meses, aquela criança sendo alimentada, recebendo todo o leite materno, um determinado tempo, papinha, mas a criança não desenvolvia, não crescia. Então, os pais, assustados, desesperados, começaram a olhar um para o outro, para as famílias, para os amigos, e os amigos também assustados, mas temerosos em falar alguma coisa.
E os pais então levam ao médico, porque aquela criança não crescia. E, mesmo recebendo todo o leite, tudo aquilo necessário que poderia ter, aquela bebê não crescia, porque tinha um problema que o impedia de crescer. Deus nos chamou, a cada um de nós, das trevas, do pecado, e nos trouxe para o seu reino, para a sua maravilhosa luz, e nos concedeu privilégios, capacidades, dons e recursos para nós crescermos e amadurecermos e darmos frutos no seu reino. Quando não acontece isso, algo está errado, porque nós estamos priorizando ou estamos andando em caminhos diferentes ou estamos com algum problema. E eu gostaria de compartilhar com vocês, olhando para essa figura, nesse texto que nós temos aqui. Olha comigo então, nós vamos caminhar pouquinho, versículo por versículo, e quero andar. Paulo vai dizer assim, a graça, o verso 7, capítulo 4 de Efésios, o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Deus, pela sua graça, nos salvou e nos deu privilégio, nos deu bênçãos sem medidas. E isso, o verso vai caminhando aqui, ele vai dizendo assim, ó, pois isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, dizendo que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, concedeu a cada um dos seus filhos dons, capacidades, habilidades espirituais, para que cada um dos seus filhos, que foram comprados pelo seu sangue, tivessem ou usassem essas habilidades dentro do reino de Deus, para que a igreja, para que essa pessoa, para que o reino de Deus se propague, para que a igreja cresça, para que a pessoa também se desenvolva, para que nós então cresçamos de maneira que o reino de Deus seja fortalecido. E Paulo ilustra esse seu pensamento nesse verso 8 aqui, dizendo que esses dons que ele recebe, ele ilustra com um texto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, no Salmo 68, retrata Deus como um rei. Um rei que desce do seu trono para liderar a sua tropa, o seu povo, ao triunfo. E logo após o triunfo, a sua grande vitória, ele começa então a distribuir presentes para os que compartilharam da vitória com ele. Todos nós aqui, todos nós, partilhamos do reino de Deus, porque Cristo venceu e nós cremos nele, e nós então recebemos
esses privilégios do Senhor, mas não para serem guardados para nós mesmos, para sermos fechados dentro de uma redoma, onde nós dizemos, aqui nós estamos protegidos, guardados, e nada não vai nos tocar. Mas Deus nos chama, nos dá esse privilégio, para que nós, ao desenvolvermos entre pessoas diferentes, pessoas que têm até um pensamento diferente do nosso, não em relação a Cristo, mas que nós vamos convivermos juntos, para crescermos, nos fortalecermos, para que o reino de Deus seja forte e nós também aperfeiçoados. E isso é maravilhoso, porque Deus quer usar você, quer usar a sua vida, a sua igreja, para fazer o seu reino crescer e nós sermos participantes dele, do reino de Deus, trabalhando para Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes eu me esqueço disso. De que nós somos cooperadores do Rei Eterno, do dono do universo, aquele que nos comprou, e não nos comprou e nos colocou como um enfeite numa parede, dizendo, olha, aqui foi comprado. Não, mas Ele quer que nós, na nossa diversidade dos nossos dons, partilhemos essa graça com outras pessoas, entre os irmãos, daquilo que nós conhecemos dele. E aí ele vai dizer assim, desta forma, Paulo está mostrando que Cristo triunfou sobre Satanás, mas sobre tudo que nos dominava, e sobre tudo que nos dominava, e nos deu presentes, e nos fez participantes dessa gloriosa e maravilhosa vitória. No verso 9, no verso 10, vai dizer assim, Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo mostra aqui que o que isso significa, o que significa ele subiu e também desceu às profundezas da terra. Ele diz, essa passagem tem como alvo mostrar para nós que Cristo desceu à terra, e eu preciso ver uma anotaçãozinha que eu fiz aqui, para fazer um serviço por nós. Cristo veio aqui porque nos amou. O Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, veio nos servir. Veio morrer no meu lugar. Veio morrer no seu lugar. Quando nós ainda estávamos longe. Quando nós nem se importávamos com Deus. Nós vivíamos nos nossos prazeres e pecados. E Deus, na sua graça infinita, na sua misericórdia, Ele vem até nós e morre por mim e morre por você. O que você, o que nós faremos pelo nosso Salvador? O que faremos pelo nosso Salvador? Aquele que desceu, e depois que ele completa a sua missão de aqui na terra, o texto vai nos dizer que ele voltou ao céu. Ele volta ao céu, e quando nós lembramos disso, é porque ele volta ao céu agora, e ele disse para os discípulos, em Mateus 28, e vocês conhecem essa passagem,
dizendo toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho, anuncie a minha graça, vivam o que eu ensinei para vocês. Vocês estão prontos para caminharem, porque vocês já estão ensinados e já conhecem a minha palavra. Estamos prontos, irmãos, para amar mais a Deus, para sermos mais fiéis, para vivermos uma vida mais consagrada a Deus? Nós não podemos mais viver uma vida onde o mundo olha para nós e diz: eu quero ver mais de vocês. Porque o que eu vejo de vocês não é um cristianismo, não é o que a Bíblia diz, mas é o que o mundo diz. Vocês acompanham o mundo, vivem como que fossem mundanos. E nós precisamos nos amadurecer na palavra, porque recebemos os recursos de Deus. Recebemos os dons e sabedoria à medida da sua vontade, na proporção para cada um aqui. Deus capacitou uns aqui com muita habilidade, uns tocam, cantam, pregam, outros só tocam, outros nem conseguem nem tocar nada. Mas outros podem fazer qualquer um de serviço aqui na igreja. Mas aí o texto vai continuando dizendo, no verso 11, olha o que Deus faz. Esses homens que ele chamou perdidos, sem rumo, ele os capacita. E o texto no verso 11 diz assim: ele nos concedeu uns para apóstolos. Hoje não tem mais isso. Os apóstolos que tem hoje é fake. Não confia nisso. Mas outros profetas, no início da igreja tinha, como tinha apóstolo lá no templo. Os irmãos veem que logo ali na base da igreja tinha, e você vai ver em Efésios mesmo, Paulo falando, Efésios capítulo 2, o verso 17, 18 e 20, ele diz que a igreja está fundada em cima dos fundamentos dos apóstolos e profetas. Dos apóstolos e profetas, porque naquela época tinha. Mas hoje é bom você confiar na palavra, porque nós temos já a palavra completa, e se quisermos conhecer mais a Deus é aqui. E ele é na palavra. E ele vai dizer que nos deu profetas e pastores, e o que mais? No verso 11, e outros profetas, outros evangelistas, e outros para pastores e mestres. Claro que tem uma discussão aqui entre pastores e mestres, mas esses homens são os homens, se você prestar atenção, Deus está dando dons para que os homens falem a sua palavra, proclamem a sua palavra, ensinem a sua palavra. Pessoas que vão proclamar a sua palavra. E essas pessoas têm a função de preparar o povo de Deus, para que o povo de Deus não seja enganado, não seja iludido por enganação do mundo. Só que tem um processo de Deus que requer a minha participação, a sua participação, a nossa participação nesse ministério, nessa obra, nesse trabalho. E isso vai ser mostrado para nós no verso 12. Olha aí no verso 12. Essas habilidades que Deus dá para a igreja. Deus fala no verso 12, olha comigo, Deus deu esses ministérios, a igreja para aperfeiçoar os santos. Deus dá essa capacidade, esses ministérios de pastores, líderes, evangelistas, para anunciar a palavra de Deus, mas com o propósito de
aperfeiçoar, ensinar os santos a amar a Deus, a viver uma vida mais próxima de Deus. E veja, por que aperfeiçoar os santos? Se já somos santos, porque os santos, olha para nós. Quando alguém chega para nós assim, fala, varão, você é um santo de Deus. Nós nos assustamos assim. Hã? Mas você é um santo de Deus. E deve viver, tomar posse disso. Se tem umas coisas que nós devemos tomar posse, é disso. Da santidade, da pureza. Mas esse santo de Deus, esse justo, esse justificado em Cristo, é pessoa que são pessoas que são pecadores. Nós somos pecadores, ainda lidamos com pecado, temos falha na nossa maneira de pensar, na nossa cosmovisão. A cosmovisão nossa às vezes é turbada, misturada com o mundo, uma cosmovisão pervertida, e nós trazemos às vezes uma herança cultural carregada de pecado. E não surpreendam, irmãos. Há irmãos que vieram de um ambiente, irmãos que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que está com a gente, que congrega conosco nas nossas igrejas, mas que vieram de um ambiente marcado por imoralidade, por crimes graves, coisas terríveis. Irmãos que não querem que sofrem com problemas da sua origem, mas que foram arrancados, foram tirados desse lamaçal, do império das trevas. E essa obra que Jesus fez na vida dessas pessoas, na minha vida, na vida dos irmãos aqui, está ainda incompleta. Ela vai ser completa um dia, plenamente. Mas enquanto essa obra não se completa plenamente, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar o seu povo, Deus quer trabalhar na vida daqueles que Ele comprou, para na nossa fraqueza, na nossa imperfeição, por meio da sua palavra, nós aprendermos a aperfeiçoar uns aos outros, servindo uns aos outros, trabalhando na nossa diversidade, mas nós temos só um Senhor, só um Deus, a quem nós amamos e a quem nós adoramos. Nós só temos um reino, o reino de Deus, que é o nosso reino, e é nesse reino que nós vivemos, e nós vamos servir esse Deus até o fim. E nós queremos não só servi-lo, nós não queremos somente fazer coisas para Deus. Eu não quero somente pregar para Deus. Eu não quero somente vir aqui e cantar para Deus. Eu quero que eu sinta mais a presença de Deus na minha vida. Eu quero me encher de Deus, eu quero ser tomado por Deus, eu quero ser invadido por Deus. Eu preciso deixar que Deus tome a minha vida. Vocês precisam deixar Deus tomar a vida de vocês, se vocês quiserem ser homens, jovens, maduros na palavra. Não basta somente
fazer alguma coisa para Deus. É necessário que Deus seja nosso companheiro constante, que nós tenhamos saudades do Senhor. E assim nós vamos ser jovens maduros, vamos ser moças maduras e homens maduros, porque temos comunhão com o Senhor, porque vivemos com o Senhor, porque somos exortados por o Senhor e vivemos como embaixadores do Senhor. Nós precisamos, irmãos, viver a palavra de Deus, servir no reino de Deus. Servir no reino de Deus. Por que nós precisamos servir no reino de Deus? Porque Deus pede para que sirvamos no seu reino. Nesse texto aqui, Paulo fala do serviço, do trabalho que edifica os santos, que vai, por meio do trabalho desses homens evangelistas, pastores, mestres, de irmãos na igreja. Ele fala, no verso 12, ele fala, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O serviço aqui é o serviço de diaconia, de servirmos um ao outro. Claro, a mesma palavra de diaconia é usada também para a comunicação da palavra. Eu estou servindo a vocês aqui. Mas não se resume somente nisso, a palavra diaconia. A palavra serviço, ela tem a ideia de trabalho, de uma cadeira que está fora do lugar, ou uma coisa que está ali fora, e você vê, e um irmão pega, porque está vendo que vai prejudicar, ou alguém vai tropeçar, e você faz o seu esforço e tira dali para proteger o irmão. É um serviço ao reino, no reino de Deus. E a pergunta que a gente pode fazer isso é: como que você está servindo no reino de Deus? Como que você está servindo? Você só quer ser servido? Ou você serve? Você se dispõe do seu tempo para fazer com que o reino de Deus, a igreja de Deus, se desenvolva, cresça? Ou você só faz o básico? Culto à noite, e os outros fazem. Façam mais. Façam mais. Essa palavra equipar, ou preparar, significa preparar os santos para a obra do ministério. Todos os crentes em Jesus receberam dons, é equipar, ser equipados. A igreja, nós precisamos equipar os jovens, a igreja, para que a igreja cresça na palavra, sejam equipados para fazer o serviço de Deus. Mas é preciso que você anote com muita veemência, estude em casa, para poder adquirir o conhecimento necessário e ser equipado nesse serviço. E quando não equipados no serviço, quando não aperfeiçoados e amadurecidos, acontece o contrário daquilo que é um serviço agradável ao Senhor. Se não forem capacitados essa equipe para o serviço, no trabalho juntos, sabe o que acontece? Acontece que vai ter confusão, porque o serviço
feito a alguns não é para louvar a Deus, mas para mostrar que sabe fazer. E então humilha o próximo, aquele que está ajudando. E às vezes dá confusão. Também, quando essas pessoas não são equipadas, elas vão para uma visita, mas ao invés de falar e encorajar, reina conversas, fofoca, que não agradam a Deus, porque não foram equipadas. É aqui, na casa de Deus, que nós devemos aprender o que precisamos fazer. Nós temos um serviço glorioso no reino eterno de Deus. Nós temos um serviço precioso para fazer. Porque nós somos embaixadores não desse reino. Você não é embaixador desse reino, das trevas, desse mundo. Nós somos embaixadores do reino celestial. Nós somos de Cristo. E o nosso rei marcha, aguardando os seus servos crescerem e amadurecerem. Como um pai que tem um filho, uma criança, deseja que o seu filho cresça, que consiga seus empregos e consiga se manter, e isso traz alegria para os seus familiares, para a mãe, para o pai. Assim Deus deseja de nós. Tem um livro, como diz o Jonas Madureira, esse livro é um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Você deve procurar esse livro e ler. É o livro do pastor Bill Mills, o livro chamado Adequado, e é um livro bom. Ele escreveu: Deus, por meio de seu Filho, quer construir um corpo eterno de crentes, de homens fiéis, de homens maduros, um corpo maduro, um corpo que irá glorificá-lo, e desfrutar dele para sempre. Deus quer fazer isso e Ele continua dizendo, fomos chamados não somente para ver o que Deus está fazendo, mas para participarmos com Ele, no trabalho dEle, para a edificação da igreja, vivendo em santidade, vivendo em pureza. E se todos nós, como igreja, crentes, salvos, redimidos, nos envolvermos, a igreja vai fazer muito mais do que ela já tem feito. Mas muitas vezes só um grupinho trabalha. E outra parte não se envolve. Não sejam assim. Trabalhem. O que vai acontecer se nós nos envolvermos com o serviço do Senhor? O que vai acontecer conosco, com os crentes? Ele vai dizer no verso 13, ele vai dizer que vai chegar à maturidade, olha aqui na sua Bíblia, até que todos cheguemos à unidade da fé. E depois ele vai dizer também da unidade da fé, ele vai falar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E ele continua dizendo aqui embaixo, até que cheguemos à maturidade. E eu quero olhar com isso aqui para falar com vocês o que é a unidade da fé. A unidade da fé não é que nós vamos ser tudo assim, mas em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos que compreender que Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. O Filho eterno que o Pai enviou para nós.
E nós poderemos sair daqui dessa igreja agora e ir para São Paulo e perguntar lá em qualquer igreja, qualquer irmãos ali, batista ou de outras denominações, que professa o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por você, e essa pessoa, esse irmão, claramente dizer: Ele é o meu Salvador, como nós cremos aqui. E é isso que Paulo está dizendo, que não pode ter diferença nisso, que não pode ter nenhuma mudança nessa questão. E isso é a unidade da fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus enviou ao mundo para nos salvar, e Ele morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Nós não podemos, então, divergir nessa parte. Ele vai dizer do pleno conhecimento do Filho de Deus. Deus deseja, irmãos, Deus deseja que cresçamos mais e mais no conhecimento, no conhecer o Senhor Jesus Cristo. E conhecer a Cristo é algo infinitamente maravilhoso, é eterno. Nós nunca vamos conhecer o Senhor Jesus Cristo completamente. Ele é infinito, Ele não tem fim. Cada vez mais que nós começarmos a conhecer mais a Cristo, mais nós vai deslumbrando mais riquezas celestiais, e os nossos corações serão tomados pela graça, pela verdade do Evangelho, de maneira que nós vamos ser enriquecidos e amadurecidos com a palavra de Deus. Porque estamos conhecendo aquele que é a fonte de toda a sabedoria, de aquilo que tudo nós carecemos e precisamos. O grande Deus eterno. Mas veja, às vezes nos perdemos com coisas superficiais. Nós nos perdemos com coisas superficiais. Gastamos tempo enorme com coisas que não nos aperfeiçoa. Nos deixamos ser envolvidos com coisas que não valem nada. Desculpa a expressão. Deixe-me perguntar para vocês. E vocês não precisam responder. Quanto tempo você usa na leitura das Escrituras? Quanto tempo você usa na leitura da palavra de Deus? Quantos livros você leu para o seu amadurecimento espiritual, de questões que você fala: eu tenho profundas dúvidas sobre esse assunto. Mas tem homens fiéis que escreveram com fidelidade as Escrituras, bons livros, mas nós não queremos ler. Porque gasta tempo. Quantas horas ou quanto tempo? Quantas horas você jejuou nesse ano? Talvez, se nós fôssemos nos declarar aqui, nós ficaríamos envergonhados de nós mesmos. Por quê? Porque o jejum é uma consagração e uma dedicação do nosso tempo ao Deus eterno, aquele que nos ama, aquele que nós declaramos amor para Ele. É o nosso amor maior. Mas como que é o nosso amor maior, se nós sequer nos devotamos a Ele com intensidade? Nós o procuramos somente nas horas das nossas necessidades. Ou como vamos comer para não ficar feio, então a gente faz uma oração assim descabriada. E já acabou. Qual o relacionamento que nós temos com Deus? Desperdiçamos, irmãos, nosso tempo com coisa que não promove maturidade. Nem nos deixa crescer espiritualmente.
Estamos como aquele bebê do início que eu comecei, que não cresce, pois tem uma dificuldade de saúde. Mas nós não. Nós não crescemos porque nossa prioridade está invertida. Nós buscamos primeiro as coisas. Nós nos matamos pelas coisas que nós queremos. Pensamos que tudo o que nós temos é conseguido no meio da nossa força, mas nós nos esquecemos de olhar para a palavra e para o Senhor e reconhecer que tudo que temos vem do Senhor e que o Senhor está certo quando Ele diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está certo, mas às vezes nós investimos isso. E mudamos porque nós pensamos que Deus não vai suprir. E metemos a mão sobre os pés. E aí ele vai dizer até que cheguemos à maturidade. Aqui, irmãos, está falando de maturidade. Maturidade é profundeza na palavra, é ter atitude correta, pensamentos sábios, vida de santidade. Há crentes que não dá gosto nem de conversar, porque é um palavrão atrás do outro, é um mais feio do que o outro. Aqui, essa maturidade você conhece a Cristo? Então, muda o seu procedimento, muda a sua maneira de viver, se moldear o padrão do Senhor Jesus Cristo. Represente Ele, viva como um embaixador, como um príncipe neste mundo. Não acompanhe os jovens que não são crentes, porque eles não têm futuro se eles não se converterem. Vocês, jovens, têm futuro. Vocês têm vida eterna. Mas é preciso honrar ao seu Senhor. Esse é um alvo de Deus para a nossa igreja. O alvo de Deus para a sua igreja é um alvo alto, é um alvo de santidade, de pureza, de vida santa, de vida honrosa na presença de Deus. Mas esse é o padrão de Deus, porque Ele é santo. Os serviços dos crentes, e esses serviços vai promover a firmeza doutrinária. Veja o que Paulo vai dizer: se você se envolver, se você buscar a Deus, se você começar a servir na igreja, você se dedicar na sua luta, na sua fraqueza, querendo crescer junto com os irmãos, Deus vai fortalecer a você na sua fé, na sua vida. E aí Paulo está dizendo que Deus não quer que a sua igreja seja uma igreja levada por todos os ventos de doutrinas, pelo oba-oba da esquina ali, que toca uma música e você já cai ali. Nós somos aqueles que conhecemos a palavra, ou que não conhecemos, mas devíamos conhecer, a ponto de fazer uma análise da palavra, e dizer: não, isso aí eu não vou, porque eu estou com dúvida, eu não quero. Então, o verso 14, a palavra de Deus diz assim, que todos esses recursos que Deus oferece para a igreja, pastores, líderes, sua palavra, é para que nós não sejamos levados por todo vento de doutrina. Ele vai dizer: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Homens perversos,
Mas veja que ele vai falar assim: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina. O que Deus quer que a sua igreja seja é uma igreja madura, uma igreja com constância, com progresso. E isso é feito por causa da graça de Deus. E veja só, não é um progresso externo, mas o aperfeiçoamento e a maturidade espiritual dos crentes, os crentes sendo maduros nas suas decisões, uma vez que temos todos os recursos necessários. Temos o Espírito de Deus, temos a palavra de Deus. O alvo de Deus, meus irmãos, para a igreja alcançar a sua maturidade é que a igreja precisa sair da sua meninice. A igreja precisa, e as características da meninice é a inconstância. Quem tem criança pequena aqui sabe. Elas estão pedindo uma bala e está chorando, esperneando. De repente aparece um coleguinha, o choro acabou. E já vai brincar rapidinho, tudo já acabou, passou. A igreja não pode ser inconstante. Outra característica da meninice é a crença em qualquer coisa. É contado nos relatos por aí de crianças que desaparecem, que são roubadas por pessoas desconhecidas. Elas desaparecem porque alguém ofereceu um pirulito. Elas vão acreditando naquele infeliz, e aquele infeliz leva embora aquela criança e ninguém nunca mais vê. Porque ela é inconstante, ela crê naquela pessoa, ela pensa que vai fazer o bem. A igreja não pode seguir ficar levando por todos os ventos de doutrina. Nós precisamos criar raízes profundas na palavra de Deus. Eu gostei da imagem que coloca aqui o alvo, aqui que a pessoa que fez, foi muito feliz, porque ela diz que é uma árvore em cima da palavra de Deus. Olhando um homem fincado, assentado em cima da palavra de Deus, alicerçados nas verdades das Escrituras. De que você lembra quando você olha para isso? Dá para lembrar do Salmo 1? É o Salmo 1, não é? Pois será como uma árvore plantada na beira de um riacho, as suas raízes são profundas, dar o seu fruto na estação própria, e ela sempre vai dar fruto. É a ideia que da maturidade, essa planta ela não vai falhar. É a segurança. Aqui Paulo vai dizer, aqui no verso, essa planta não vai falhar e ela está profundamente alicerçada e assegurada pelas suas raízes profundas. Aí Paulo vai dizer no finalzinho do verso 14, parte C, ele fala assim: levado pelo vento de doutrina, por doutrinas que aparecem subitamente. Coisas que parecem legais e bonitas, e todo mundo está fazendo, aí a igreja acompanha isso. Cadê a mente da palavra de Deus que vocês conhecem? O propósito de Deus, o propósito desses homens é enganar, ganhar dinheiro, é poder. Os irmãos mais antigos aqui vão lembrar da igreja do tempo do G12. Os jovens aqui não lembram. Acho que foi por volta de 2000. Tinha um negócio do G12.
e acabou com as igrejas batistas, dividiu as igrejas, muitas igrejas ficaram sem pastores. E tem mais. Teve também a do dente de ouro, o negócio, o cara orava e a pessoa aparecia com dente de ouro. Onde que nós temos isso nas Escrituras? Vai para a Bíblia, rapaz, vai estudar a palavra. Cuidado, Judas adverte aos irmãos, aos jovens, e diz, porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para serem para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer no verso 8, Judas 8, ele fala assim, da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. São homens perversos que querem dinheiro. Então ele vai dizer assim, se vocês se firmarem na palavra, vocês não serão enganados. Se firme na palavra. Vocês vão ser abençoadores. Agora veja só, no verso 15, ele diz assim, seguindo a verdade em amor. A verdade de Deus para os homens, ela nunca é uma imposição. Eu me lembro do dia que eu me converti. Eu estava sentado num banco, numa igreja assim, igual vocês aqui, junto com uma pessoa, e eu disse, eu vou, é hoje, vai comigo? Eu, não, vou esperar um pouco mais. Ele nunca veio. É graça. Você tem liberdade para escolher. Então, aí ele fala assim, com amor. Todos cooperando, verso 15. Ele vai dizer assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Todos cooperando, cresçamos em tudo, fazendo tudo, participando, envolvendo, se dedicando, gastando tempo, fazendo com que o reino de Deus seja algo glorioso, gostoso para as pessoas aqui presentes. Você tem que fazer a diferença na igreja que você está, como embaixador do reino, como servo de Deus. Porque os servos de Deus são homens e mulheres diferentes desse mundo, são pessoas que têm a luz do Espírito Santo, a graça de Deus repousa sobre nós. Nós não podemos andar do mesmo jeito que o mundo anda, na mesma tolice que o mundo caminha. Nós somos homens, mulheres e servos de Deus, comprados pelo sangue do Senhor. Ele é o nosso dono. Nós somos dele. Ele comprou você e ele nos comprou. E aí ele vai terminando no verso 16, dizendo assim, ele fala, todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, esse corpo bem ajustado, ele cresce, ele vai efetuar o seu crescimento para a edificação da igreja e de si mesmo. Esse de si mesmo é maravilhoso e nós experimentamos isso quando nós fazemos algo para Deus, quando nós abençoamos as pessoas, os irmãos. Às vezes, quem recebe mais bênção somos nós. Quando nós fazemos algo para ajudar os nossos irmãos, Deus retribui de uma forma, nossa, eu dei, eu
Fiquei tão feliz, de repente você contribuiu com uma coisa, Deus manda mais para você. Deus dá mais alegria. E assim, a igreja que participa, o irmão, você é uma igreja, você é o corpo de Cristo, cada um aqui participa junto desse mesmo corpo para o serviço, para o aperfeiçoamento e o crescimento. Mas veja, é por meio dessa palavra que vem esse crescimento. Então, que lição a gente pode tirar para nossas vidas? O que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender é que os dons são importantes na igreja, mas o dom da palavra, o dom da pregação, da exortação, do cuidar, do falar, ele é essencial para a igreja, porque ele exorta a igreja, ele mostra o erro, ele mostra nossas falhas, ele nos mostra quem nós somos. Segundo lugar, não podemos desprezar o ministério da palavra de Deus. Irmãos, não desprezem a palavra. Não despreze sua hora devocional. Não despreze um bom livro. Eu não estou falando para você ler um livro que é pedido na folha de rosto da sua matéria de escola. Não. Eu estou pedindo para você ler um livro que é um livro que você está estudando para o seu crescimento e a maturidade espiritual. Para de preguiça, desculpa a expressão, mas nós precisamos ler mais. E aí você vai crescer, crescer e crescer. E se nós não nos apegarmos à palavra, para expormos a palavra, nós estamos sujeitos a receber heresias, ensinos perniciosos, ensinos que nós não concordamos, porque estamos pegando a palavra parte por parte, aquilo que nos agrada. Precisamos expor a palavra. Precisamos ter a palavra de Deus como nosso sustento, como nosso alimento nas nossas vidas. Pegue um livro, leia o livro inteiro. Não fica contando um livrinho que é tirando ali promessas da Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se você pega só versículo, com todo respeito a quem crê, você está pegando aquele versículo isoladamente, fora do contexto, você não sabe o que está ali. E você está dizendo que é isso que Deus tem para você. Pode ser que não seja. Segundo e último lugar aqui. Os santos. Desculpa. Que tipo de crente você é? Que tipo de crente você é? Hoje, agora. Você é um crente que está lendo a Bíblia? Como eu estou aqui com um crente de outras igrejas, então eu não vou falar o que eu ia falar se fossem os jovens aqui. Mas você está lendo a Bíblia, você está fazendo sua devocional. Se você não estiver, não espere crescer. Se você não estiver estudando a Bíblia, se você não estiver comprometido, se você não estiver aproveitando as oportunidades que serão dadas no jovem para falar, você não espere crescer. Porque quem não trabalha não cresce. Você precisa orar, se preparar, se debruçar sobre a palavra, ler um livro, faça o seu resumozinho. A primeira vez é sempre difícil, a segunda é mais difícil ainda, mas a terceira, Deus clareia. Deus dá graça. E à medida que Deus vai te dando graça, você vai sentir prazer de servir no reino de Deus, de abençoar os seus irmãos. Irmãos, Deus deseja profundamente que a igreja dele cresça e viva em santidade. Nós vamos passar daqui 20 anos, eu não estarei mais aqui, são vocês que estarão.
São vocês que têm que assumir os púlpitos da igreja com a palavra de Deus na mão, ensinando a verdade de Deus aos homens. São vocês que serão os líderes daqui uns 10 anos, daqui 4, 5 anos das igrejas. Então, estude a palavra, vão ao seminário, vão nas conferências, participe de congressos, porque na igreja precisa crescer. A igreja brasileira está uma vergonha. Não estuda a palavra, está andando em profecias de homens, e não na palavra de Deus. Então estude a palavra. Que crente você é hoje? Você está fundamentado na palavra? Está ouvindo o que o seu pastor está dizendo? Está pedindo conselho ao seu pastor, aos líderes ou às pessoas mais idosas da igreja? Você anda sozinho? Cuidado, porque todos que andam assim perecem. Leia a sua Bíblia e você vai crescer. E você vai fazer outras pessoas crescerem. E você vai amadurecer. E você vai ser uma bênção na igreja. E você vai abençoar e ser abençoado. Amém? Queremos crescer na graça e no poder do nosso Deus. E que Ele tome o nosso coração. E que vocês vivam em santidade. Vejo tanto rostos novos aqui. A minha oração é que vocês cresçam amando a Deus, tendo o Senhor como o suporte da vida de vocês nos momentos mais difíceis. E Ele é. E Ele vai conduzir vocês até aquele dia. Continue amando a Deus. Vamos orar? O Gabriel vai vir aqui à frente, vocês vão vir cantar uma música. Então eu vou orar. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Está de pé pode vir, irmãos. Está de pé o nosso desafio. Essa data está marcada aí, Gabriel? Desafio? Não, a nossa. Do congresso, o próximo ano. Vai ser sempre nesse mês de setembro. Conto com vocês, nós vamos trabalhar. Nós queremos estar juntos. A gente tem mais gente aqui. E Deus vai honrar. Mas nós queremos queremos que vocês orem e que se desejem, busquem em santidade a presença de Deus. Quando estiverem no tempo de oração de vocês, façam as suas orações dizendo: Senhor, eu quero no ano que vem levar um jovem no congresso lá na Cieba. Eu vou pagar o que for preciso, mas eu quero que ele esteja comigo, um amigo meu. Vamos orar, vamos baixar nossa cabeça. Nosso Deus, estamos diante do Senhor e somos muito gratos a Ti pela obra que o Senhor realizou nas nossas vidas. E nós estávamos perdidos e o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o Teu reino, reino de luz, reino de paz, nos capacitou com dons, habilidades, com fé de amar a Ti, de Te adorar e Te agradar. Nós somos Teus, Senhor, mas nós reconhecemos que falhamos e ofendemos ao Senhor e magoamos o Senhor. Então agora nós queremos pedir perdão dos nossos pecados. E queremos que o Senhor nos envolva com a Tua graça. E nos tome completamente. E nos use no Teu serviço. E nos dê alegria de orar. Nos dê prazer de estudar a Tua palavra. Nós queremos a Tua presença. Queremos que o Senhor nos guie. Que o Senhor abençoe cada jovem aqui presente, cada adulto, cada pai, cada filho aqui, derramando a sua graça, no nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a para sempre. Amém. Amém? Fico muito feliz, muito grato a Deus pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui, cada uma das igrejas que se dispôs, saiu da sua cidade, saiu das suas programações para estarem aqui com a gente. Deus abençoe muito a vida de vocês, muito obrigado. Saindo daqui, não deixem de participar da nossa cantina, ajudem os nossos jovens. Amém? Que nós possamos ter mais momentos de comunhão como esse. Seja aqui na Cieba,
na Liberdade, na Pibab, em Guariba. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que tivemos. Isso. A gente vai tirar uma foto. A gente vai fazer oração agradecendo por tudo que aconteceu aqui hoje. Que os ensinos que o pastor trouxe para nossas vidas nós possamos aplicar. E depois a gente vai tirar uma foto todo mundo junto. Então eu vou pedir para todo mundo vir aqui para frente. E a gente vai tirar uma foto bem legal de todo mundo junto. Então, repostem a foto, marquem a nossa juventude, marquem a juventude de vocês. E os jovens que não estiveram presentes deixaram de ganhar, porque você só perde aquilo que você tem. Então, incentive o seu jovem, os jovens da sua igreja a estarem participando. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, nós mais uma vez, Senhor, te agradecemos. Mas te agradecemos, Senhor, por tudo que tivemos hoje, Senhor. Pela palavra, pelos louvores, Senhor, pelo ensino, por esse momento de comunhão, Senhor, que tivemos e teremos ainda mais lá fora, Senhor. Te peço, abençoe a vida de cada um desses jovens, Senhor, de cada uma dessas pessoas que se dispôs a estar aqui, Senhor, seja trabalhando, seja participando, Senhor, no Ministério de Louvor, ou o pastor que trouxe a palavra, ou pelas pessoas que estiveram dispostas a estar aqui, Senhor, buscando este momento de aprendizado e comunhão, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, venham todo mundo aqui para frente. Vou pedir para quem é da Cieba chamar o pessoal que está na cozinha também. O pessoal que está lá fora, vamos tirar foto todo mundo junto. Todo mundo participando dessa fotografia aí. Aí a Nelise e Thalia organizem a galera aí. Já que tá. Todo mundo. Isso até a bola, né? Passar um do pai. Vai passar um do pai. Sempre tirei foto antes do jogo. Mas vamos tirar antes pra ficar todo mundo feliz. Triste. Aí, tira foto com todo mundo. Menos rival. Vem, pastor. Vem, pastor Nilson.